Tem algumas perguntas aqui. Essa do feijão, acho que a gente já até respondeu, né? Numa outra pergunta. Todos que estavam na época que em relação. Hã? Que os seus sócios que leram o contrato, eles podem ser Isso. responsabilizados, né? Acho que vão ser, né? Porque ajudaram também na venda, não é isso? Isso envolve muitas questões subjetivas que vai depender de apuração. Eu entendo, assim, que não... Minha grande preocupação é que, da mesma maneira que começa a se sonegar o meia-culpa, se comece a eleger determinados exclusividade de culpa. E começar a atenuar. Preserva esse aqui e pune aquele ali. Joga tudo no salgado e preserva o Osório, vamos dizer. Estou citando nomes aqui, exemplificando. Isso é uma preocupação minha que eu tenho. Porque eu acho que todos que tiveram participação efetiva, claro, devem sim ser responsabilizados indistintamente, sem olhar cara a crachá. Claro que nas suas respectivas responsabilidades. E aí, isso tudo é uma apuração subjetiva que vai depender muito desse processo interno de fiscalização que está sendo feito. Espero que leve a alguma coisa. Mas, só para finalizar aquela questão dos 90%, Mauro, na verdade, o que me parece que foi uma solução criativa, uma engenharia de se propalar que só estava vendendo 70%, quando na prática aquilo já consolidaria como 90%. Sim. Não, 90% eu não tenho como anunciar isso pro Vasco, não. Falar pro sócio do Vasco falando que eu vou vender 90%, fudeu, isso não tem como. Eu tenho que deixar aqui uma margem que eu ainda posso fazer dinheiro, que eu posso abrir o capital pro sócio, vender debentures. Só que era um discurso simulado. Era um discurso simulado para disfarçar que na prática, na verdade, 90% já estaria comprometido por causa dessa leviandade, dessa irresponsabilidade. E aqui eu gostaria de dizer, inclusive, que não só sócio, mas inclusive prestadores de serviços, dentro efetivamente daquilo que for comprovado, podem também ser responsabilizados com perdas e danos em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Que ajudou a fazer a tal due diligence também, né? Aí é tudo que vai ser apurado. Foi feito due diligence, qual a observação, foi feita a ressalva, não foi? Qual a base, o substrato de um parecer favorável a isso? Houve omissão, negligência, imperícia? Tudo isso é matéria de prova. Até porque se houve essa due diligence, né? Como é que eles não conseguiram enxergar o que... Né, estava na cara. O Paul estava na cara, porque o Fabinho trouxe aqui há uns meses atrás aí, né, o Paul Brown e o Philippe Auclair, né, lá da Josimar Futebol, né, que começaram, né, quando eles tomam a decisão de investir no Everton, na Inglaterra, né, esses dois repórteres começaram a fazer um levantamento e que rapidamente se comprovou, né? E a gente vê, inclusive, o que foi falado aqui, Leonardo, que o que o Fabinho trouxe aqui, né, dos dois repórteres, isso teria sido supostamente comprado por um candidato de oposição. Pode falar o nome, pô. Como se tivesse comprado pelo Leven. Exatamente. Mas, enfim... então, assim, como é que pode ter uma empresa que faz uma investigação não ter enxergado o que dois repórteres assim conseguiram levantar vamos colocar assim, num tempo muito menor, né? Então, começou essa possibilidade de aquisição do Everton, eles levantaram isso assim numa rapidez monstruosa, e a gente vê assim que bastou se fazer uma pesquisa logo, isso lá no início, voltando lá no início, né, que a gente vê que o Careca traz exclusividade aqui a questão da condenação do sócio proprietário da empresa, né, um dos sócios, né, por tráfico de droga, né, e mostrando que, inclusive, né, ele tinha tirado a tornozeleira eletrônica recentemente, né, tinha poucos anos, eu acho, ou no mesmo ano, se não me engano, um ano antes, não me lembro o tempo.
e com riqueza de detalhes, né? Porque ele só conseguiu até a pena reduzida porque ele entregou todo um esquema, né, que estava envolvido essa questão aí dessa condenação, né? Então, e aí me vem uma curiosidade, né? A gente tem aí aquela ação, né, desse escritório de advocacia, né, que cobra um trabalho feito naquela gestão que visava blindar a votação aí, né, uma proteção da AGE, onde seria feita a votação da venda da SAF e tudo mais, né? Eles também poderiam ser responsabilizados nessa questão? O escritório não vejo como responsabilizar, não, porque foi contratado para prestar serviço para permitir uma assembleia. Sim. Aí eu acho que você tem que apurar a questão da contratação em si, e aí os pormenores dela em relação aos dirigentes. Aí porque essa contratação eu teria que passar pelo conselho? Não. Essa é a contratação da diretoria administrativa mesmo. Mas teria que ter a anuência do presidente. Mas ela tem. Do presidente? Ela tem assinatura do Salgado, Pedro? Tem. Ela tem. Inclusive, eu falei num grupo, a assinatura que está naquela proposta é do Jorge Salgado. Não está com o nome escrito, mas é do Jorge Salgado. A gente está acostumado a ver documentos internos do clube e sabe que aquela assinatura pertence ao Jorge Salgado. Ela não tem, salvo engano, se não me falha a memória, a assinatura do vice-presidente financeiro, que também era necessário. Inclusive, na nossa época, nós anulamos umas 2, acho que mais, umas 3 confissões de dívidas da época do Roberto Dinamite, exatamente em razão da ausência da assinatura desse vice-presidente financeiro, que é uma previsão estatutária. Inclusive, conseguimos manter em segunda instância, levaram para o STJ, e isso é um precedente que o próprio Vasco, agora, através do seu departamento jurídico, trouxe na defesa desse processo específico que a gente pôde ver. Então, é um argumento forte, não para fugir em si da dívida, tá? Mas pelo menos para fugir da execução e dessa penhora. É bem relevante esse argumento, mas de fato ali tem uma anuência do Jorge Salgado, pelo menos pelo que me lembro do documento. Ele está direcionado, sim, a correspondência está direcionada, sim, ao vice-presidente jurídico, mas, pelo que me recordo, tem a assinatura, a caneta é do Jorge Salgado. É porque foi levantado que a assinatura era do vice-jurídico, né? Pois é, por quê? Porque a correspondência... Porque o contrato de honorários advocatícios, você pode fazer uma simples proposta e encaminhá-la. Você não precisa fazer um contrato formal, com 300 mil cláusulas. Você faz uma missiva, uma minutazinha de proposta, ó, isso, o escopo é esse, proposta é tal. Isso é válido. E aí ele direciona no cabeçalho ao vice-presidente jurídico. Mas quem assina embaixo, o aceite, me parece ser o Jorge Salgado, sim, tá? A assinatura, pelo que eu conheço, é do Jorge Salgado. Porque a informação que o Mauro trouxe agora, a informação que nós tínhamos, que era outra pessoa. Sim. Não, isso foi alegado na nota do Vasco. Isso foi alegado na nota do Vasco. Que, inclusive, que era a do vice-presidente jurídico, que hoje, inclusive, está na SAF do Botafogo, né? Isso. Que onde o CEO do Botafogo, da SAF do Botafogo, cobra 15 milhões de reais da SAF do Vasco. Por ter intermediado o negócio. O sócio da Matix Capital. Matix, isso. Então, mas aí, Leonardo, a gente vê, por exemplo, né, nesse último sorteio que teve aí, né, que definiu o confronto aí da próxima fase da Copa do Brasil, logo após aí declarações do Pedrinho, né, numa entrevista, né, e aonde ele
ele vai direto ao ponto, né, de que os antigos gestores deveriam ser cobrados. E aí, quando questionado quem, né, quem seriam, aí ele dá o nome, inclusive do ex-CEO, né, lá que era torcedor do rival, né, e assim, a gente que é uma coisa que a gente debate muito, né, como é que o cara é contratado para fazer a venda, arruma o comprador E e trabalha depois no ele pula para o comprador. lado de lá para ser gestor da empresa que ele ajudou a comprar uma coisa que ele estava vendendo, né? Meio complicado, mas... E aí, quando ele cita o nome, assim, é uma visão minha, tá? Quando ele fala Salgado, Luiz Melo, e fala do Adriano Mendes, né? Então, assim, quando ele fala Salgado, Eu não cheguei a no ver meu essa fala, entender, não. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Não, mas conclui aí, Mauro. não, assim, no meu entender, quando ele fala Salgado, para mim, subentende-se ali, né? Osório, Duque Estrada, né? Entre outros. Né? Eu acho que fica. Ele cita só o principal responsável, mas eu acho que atrás desse nome aí vem Vem uma penca de série de gente. outras pessoas, né? Não pode se esquecer de ninguém, seja por conveniência ou incompetência. Não pode se Sim, esquecer de ninguém. eu falo isso. Quem cometeu esse crime de lesa Vasco tem que pagar, pagar na pessoalidade, no patrimônio, tem que pagar caro, não só com expulsão, mas com responsabilidade civil, criminal, no que couber. A gente não pode deixar isso de lado, não. Pelo contrário, tem que ir às últimas consequências.